Capítulo 31. Kali conseguiu se proteger a tempo, mas ele não escapou ileso. Algumas balas tinham passado pelo rosto dele, deixando-o todo ensanguentado. Ele esteve tão perto de perecer com seus companheiros de esquadrão. O que diabos foi esse monstro? O homem de cabelos compridos também sobrevivera, mas sua condição era muito pior. Ele havia sido baleado no abdômen e estava sangrando profusamente. Kali podia ouvi-lo gemendo de dor. De repente, duas luzes vermelhas começaram a brilhar na escuridão, aterrorizando a dupla que pensava que algum tipo de animal selvagem estava se aproximando. Paralisados de medo, eles só puderam assistir enquanto Rover 1 aparecia. Um robô. Kali olhou para Rover 1, incrédulo. Ele lamentou não confiar em seu instinto. O que eu deveria fazer, agora? O pensamento imediato de Kali foi recuar, mas o homem de cabelos compridos subitamente ficou furioso e abriu fogo contra o veículo espacial. Morra! 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 Clink! Clink! Clank! Clank! A fina armadura de Rover 1 foi lentamente amassada pela barragem. Vendo que seus ataques foram eficazes, Kali e seu companheiro de equipe restantes começaram a se juntar ao contra-ataque. Rover 1, Tank Steel, perdeu 14 pontos de blindagem. Rover 1, Tank Steel, perdeu 17 pontos de blindagem. Como a armadura de Rover 1 foi feita com materiais inferiores, não era nada de tanque, e a integridade de sua armadura despencou sob o ataque do trio. Em apenas alguns segundos de barragem, o pobre robô foi reduzido a um pedaço inútil de metal. Não poderia ser ajudado. Como Xiao teve que trabalhar com fundos limitados, tudo que ele equipou Rover foram os dedos. Droga! Onde está a divisão 13? De repente, como em resposta às suas orações, o som de uma tropa em marcha começou a encher a noite. Desarme-se! Alguém rugiu. Recue rapidamente! Ordenou Kali imediatamente. O homem de cabelos compridos esvaziou uma revista final sobre o veículo furiosamente antes de ceder. Ok, vamos lá. No entanto, certo como eles estavam prestes a fugir, o Rover de repente começou a cobrar em direção a eles, quando começou a brilhar. Autodestruição. A explosão ensurdecedora incendiou a noite, engolfando o trio. A cerca de 50 metros de distância, Liu e seus agentes ficaram chocados com a enorme explosão. Droga! Amaldiçoou Feng Jun, isso deveria ser uma operação secreta. Ele já podia imaginar as manchetes de amanhã. A partir do momento em que a batalha entre An Xiao e Haklon começou, a situação já estava fora de controle. Os tiros sozinhos já haviam chamado a atenção de muitos civis. No entanto, como foram ordenados a agir somente depois que o esquadrão Beisting apareceu, eles só podiam continuar esperando angustiados, e agora era tarde demais. Xiao levantou-se e tirou a areia dos cabelos. As coisas ainda não acabaram. Embora os outros dois mercenários não fossem tão afortunados, Kali conseguiu escapar da explosão a tempo. Ele apressadamente ficou de pé para fugir quando, de repente, alguém além de An Xiao começou a abrir fogo contra ele. O atirador não era outro senão Liu. Quer roubar minha morte? An Xiao franziu a testa. Ele tinha que ser o único a terminar Kali para a recompensa de bônus. An Xiao começou a perseguir, e ele conseguiu interceptá-lo sem esforço do lado. Kali olhou para o homem que apareceu diante dele com receio. O atual An Xiao parecia uma pessoa completamente diferente do que antes. Morrer. Kali cerrou os dentes e levantou a arma para disparar. No entanto, antes que ele pudesse puxar o gatilho, An Xiao de repente começou a balançar de um lado para outro enquanto ele se aproximava dele como um boxeador veterano. Aturdido, Kali disparou vários tiros, mas todos foram evitados ou bloqueados pelo braço mecânico. Nem mesmo um único hit. Kali estava completamente sobrecarregado. Por suas estimativas, não importava o quão forte An Xiao fosse, ele estaria no máximo no nível de um mercenário de elite. Somente um super-humano poderia se mover mais rápido que uma bala. No entanto, o que An Xiao estava fazendo era igualmente assustador e difícil de acreditar. Ele estava prevendo a trajetória de seus tiros apenas do ângulo da arma. Era uma façanha que só os veteranos mais experientes podiam realizar, e mesmo em todo o mundo mercenário, só havia dois que ele sabia que eram capazes disso. O olhar de descrença no rosto de Kali divertiu An Xiao. Em comparação com o tempo que ele pilotou um terno móvel através do fogo cruzado de frotas inteiras, isso foi apenas um pedaço de bolo. Clique. Kali inevitavelmente ficou sem balas e ele se atrapalhou para recarregar. No entanto,
Era tarde demais quando Anxiao havia fechado a fenda, aparecendo de repente na frente dele. Paralisado de medo, Kali só podia assistir com horror. Ele podia ouvir os músculos de Anxiao se arregalarem quando ele esticou o braço esquerdo para se preparar para um poderoso balanço. Anxiao torceu-se com força, transferindo toda a força e impulso de seu corpo para o braço esquerdo enquanto soltava um gancho devastador, gritando simultaneamente, sobrecarga. Fumaça preta subiu quando o motor do braço mecânico levemente tocou alto, enviando suas engrenagens e pistão para o acelerador. Seu poder foi impulsionado em 30%. Yan Xiao bateu diretamente no rosto de Kylie. Golpe crítico. Golpe esmagador. Sangue respingou por toda parte. Kylie pode ter sobrevivido a vários telefonemas, mas ele nunca teve uma chance contra esse. Quando Liu e sua equipe chegaram, eles foram recebidos por uma cena de gelar o sangue. O cadáver de Kylie estava mole no chão ao lado de Yan Xiao, encharcado de sangue sem expressão, cujo braço mecânico estava coberto de pedaços de carne. Metade do rosto dela estava iluminado pelo fogo, enquanto a outra metade estava sombriamente envolta em escuridão. Por mais experientes que esses agentes fossem, eles não conseguiam manter a calma. Você completou a Class Quest, caçada, ganhando 10.000 de experiência. Você completou a condição de bônus, mate todos os 6 assaltantes. Você ganhou um cartão de nível de habilidade, básico. Aceitar recompensa, SN não. Selecionado Yan Xiao. Ele poderia aceitar isso mais tarde. Não se mexa. Gritou Liu e depois de tomar um momento para recuperar os sentidos do choque inicial. Ele levantou a arma e apontou para Yan Xiao. Yan Xiao calmamente tirou o braço mecânico leve antes de levantar os braços no ar. 2 agentes penduraram uma bolsa preta na cabeça para bloquear sua visão antes de levá-lo embora, presumivelmente para levá-lo à Divisão 13. Estava na hora. Pensou Yan Xiao para si mesmo. Feng Jun ofegou quando olhou em volta para ver as consequências da batalha. 6 mercenários são retirados tão facilmente. Esse é o poder de suas máquinas. Vai reunir todas as partes que ele deixou para trás e avise a polícia para acompanhar, ordenou Liu severamente, após o que eles escoltaram Yan Xiao para um carro. Yan Xiao sentou-se no banco de trás imprensado por 2 agentes. Embora ele não pudesse ver, ele podia sentir que eles estavam na ponta dos pés. Embora uma ou 2 coisas não saíssem exatamente como planejadas, tudo ainda estava dentro das expectativas de Yan Xiao. Foi um passeio tranquilo. A atmosfera entre os agentes era extremamente tensa, e somente o som da direção podia ser ouvido. Eles tinham sido ordenados a não conversar com Yan Xiao. Pelo contrário, Yan Xiao parecia calmo desde o momento em que apareceram, o que os deixou perplexos. Quase parecia que ele esperava por eles. O rosto de Haklon escureceu quando ele olhou para o resultado da batalha. Traga-me um laptop. Ele gritou. Assim que ele logou na rede subterrânea e clicou em recompensas, ele foi saudado pelo rosto de Yan Xiao. 1 milhão de recompensa. Ele é procurado pela organização germinal. O rosto de Haklon empalideceu instantaneamente e ele bateu o laptop no chão em frustração. Droga, ele realmente tinha uma recompensa por ele. E foi emitido pelo rei do submundo não menos, a organização germinal. Às vezes, a ignorância não é felicidade. Agora que a poeira havia desaparecido, magia e Wang e Mal finalmente emergiram também. Apenas a visão do rescaldo os fez tremer incontrolavelmente. Guaxinim entrou em erupção de raiva quando chegaram a ele. Ele chutou Magi para o chão, gritando, maldito seja. É tudo culpa sua. Eu vou fazer você pagar por isso. Magi apertou o estômago com dor quando ele estremeceu impotente no chão. O que eu fiz agora? De repente, Haklon ouviu o som das sirenes e se virou para ver 7 ou 8 carros de polícia chegando à entrada. HMPH, a polícia sempre atrasada. Guaxinim se arrumou um pouco antes de subir para recebê-los. Ele não ficou nem um pouco perturbado com sua aparência, pois, de sua perspectiva, ele era uma vítima e também tinha conexões com eles. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, o oficial totalmente armado pressionou-o no chão para algemar ele. Haklon entrou em pânico, e enquanto lutava para se libertar, ele gritou, o que vocês estão fazendo comigo? Eu sou a vítima aqui, ok? Eu conheço a secretária do seu comandante. Pare de desperdiçar sua força, respondeu o oficial com franqueza. Esta é a ordem da Divisão 13.
Ouvir Divisão 13 fez os olhos de Hakon se arregalarem com descrença. A Divisão 13 estava envolvida em assuntos importantes relacionados à segurança do país, porque eles viriam atrás de mim. Deve ter algo a ver com aquele maldito Anxial. A Divisão 13 está ajudando ele. Por que traidor germinal? Divisão 13. Star Dragon. Intel. A verdade ocorreu com ele. Eles querem me silenciar. Desde o momento em que Anxial lhe mostrou o rosto, o destino de Hakon foi selado. Ele me colocou. Percebendo seu resultado iminente, Hakon começou a tremer de medo e raiva. Anxial. Eu amaldiçoo seus antepassados. Enquanto isso, Magi, chocado seriamente, pela súbita reviravolta dos acontecimentos, desmaiou e caiu no chão. Capítulo 32. Quando a bolsa sobre a cabeça de Anxial foi finalmente removida, ele se viu em uma sala iluminada. Demorou alguns segundos para que seus olhos se ajustassem à luz. Ele estava sentado em uma cadeira de metal frio em frente a uma mesa. Era uma sala de interrogatório típica com um espelho unidirecional ao lado de Anxial. Duas pessoas sentaram-se na mesa, Liu e Feng Jun. Permita-me apresentar-me, eu sou um oficial de inteligência da Divisão de Defesa Estratégica de Star Dragon, falou Feng Jun. Esta não é a primeira vez que nos encontramos. Você se lembra de mim? Eu me lembro, respondeu Anxial despreocupadamente. O homem com a carteira muito grande. Feng Jun ficou sem fala. Você não pode trazer isso. Divisão 13, Liu, introduziu Liu. Tanto sua expressão quanto sua maneira de falar eram frias como pedra. A Divisão de Defesa Estratégica da Star Dragon consistiu em 13 seções no total e foi referida como Divisão 13. Devemos chamá-la de Anxial ou Zero? Feng Jun perguntou. Tudo que você gosta. Corte a porcaria, interrompeu Liu. Explique por que a organização germinal tem uma recompensa de $1 milhão por você e nos conte tudo o que você sabe. Por que eu deveria te contar? Perguntou um confuso Anxial. Liu riu friamente em resposta. O que você acha deste lugar? Se queremos que você fale, você tem que conversar. E daí se eu não fizer? Insultou Anxial. Atire em mim. Você acha que eu não ousaria? Latiu Liu. Chega, chega. Acalme-se. Anxial, você deveria saber que estamos com o governo. Se você cooperar, não trataremos você mal. Anxial sorriu e mudou de posição para adotar uma postura mais confortável antes de responder. Bom policial ruim. Quão desatualizado é essa tática? Você pode pelo menos tentar algo diferente. Eu, por exemplo, tenho uma queda por garotas bonitas. Ter que falar com dois homens severos é tão desligado. Serviço com sorria, entenda. Venha, sorria. Anxial acertou, na hora, deixando Feng Jun de surpresa. Feng Jun tossiu secamente e comunicou-se com Liu através de um olhar, que entendeu a mensagem. Ele levantou-se abruptamente em um ato de raiva e apontou para Anxial enquanto ele gritava. Este não é um lugar para você tentar agir de maneira engraçada. Eu tenho o poder de aprisioná-lo pelo tempo que eu quiser. Que assustador, zombou Anxial antes de repente tirar o sorriso do rosto e acrescentar, eu sou da organização germinal. Ameaças. Você acha que essas coisas vão funcionar em mim? Vamos lá, você está fazendo bobos de se você quiser que nós cooperemos, com certeza. Mostre-me sua sinceridade. Pegue alguém qualificado o suficiente para falar comigo. Vocês dois não são. Quando Anxial terminou sua sentença, ele puxou suas amarras, batendo a cadeira tão alto que ecoou no minúsculo quarto. Feng Jun e Liu se entreolharam. Sua tarefa era apenas entender a posição de Anxial, e Anxial sabia disso bem, razão pela qual ele estava agindo de propósito sem medo de declarar que ainda tinha algo na manga. De repente, uma voz profunda foi transmitida através do alto-falante na sala de interrogatório. Como quiser, falarei com você. Quem é você? Perguntou Anxial quando se virou para o óbvio espelho unidirecional. Divisão 13, diretor de inteligência. Eu me qualifico para falar com você? Eu acho que você vai fazer, Anxial respondeu indiferente. Os olhos de Liu e Feng Jun se contorceram. Que pessoa sem vergonha. O diretor de inteligência deixou escapar e começou a perguntar, você acabou de dizer que é da organização germinal. Eu fui. Anxial o corrigiu no meio da fala. Então, você desertou. Sim. Qual foi a sua posição? Um pessoal de pesquisa de logística. O que você pesquisou? Máquinas e armas.
Você está mentindo, cortou o diretor de inteligência. Como isso pode explicar a sua recompensa de milhões de dólares? Anchial sorriu. Ele esperava essa pergunta. Em vez de me chamar de mentiroso, vocês já não presumiram que eu possuísse algum tipo de informação valiosa? Não é por isso que você está me investigando à distância. Ele respondeu. A Intel pode realmente ser usada como arma, mas apenas nas mãos certas. Deixei minha trilha exposta para provar minha disposição de cooperar. Não sou seu inimigo. A organização Germinal é. E eles também são meus inimigos. Por que deveríamos nos incomodar em cooperar com você? Perguntou o diretor de inteligência em resposta. Olha ao seu redor, você está em nosso território. Temos todos os tipos de ferramentas para fazer você falar. Anchial fez uma pausa para sorrir calmamente por um momento antes de dizer, registro de mensagens, Galáxia calendário ano 687, 14 de junho. Localização do sinal, planeta Aquamarine. Destino, oitava base do planeta Blackstar. O conteúdo desta mensagem é ultra secreto. O diretor de inteligência permaneceu em silêncio por 10 minutos inteiros. Liu e Feng Jun deram um começo quando perceberam que, embora o que Anchial havia falado não fizesse sentido para eles, era claramente uma informação valiosa para o diretor que, por sua vez, tinha de passar a informação para o alto escalão para mais instruções. Depois da longa espera, o diretor de inteligência falou novamente pelo orador. Desta vez, porém, ele soou extremamente sério. Você tem certeza? Ele perguntou diretamente. Como eu saberia da Blackstar do contrário? Bem, o diretor de inteligência estava usando uma expressão grave. Se a informação que Anchial deu a ele era realmente verdade, isso era extremamente crucial, não apenas para o Star Dragon, mas para todo o planeta. Anchial sorriu. Ele obviamente veio bem preparado. Na era da exploração, existiam 3 poderes galácticos que estavam em guerra há dezenas de milhares de anos. Embora demorou muito tempo, os 3 poderes acabaram por chegar a um acordo e cessaram a luta. Eles concordaram em trabalhar juntos pela paz, ordem e progresso. O universo era extremamente vasto, estava cheio de incontáveis estrelas e muito mais formas de vida que prosperavam em todos os cantos. Grandes quantidades de dados e informações eram constantemente transmitidas pelo universo via tecnologia, e a fusão dos pensamentos e vontades de toda a vida no universo deu origem a um fenômeno conhecido como sussurros do universo. Embora o universo parecesse calmo e estático na superfície, estava, de fato, cheio de atividade. Todos os tipos de civilizações passavam pela mesma fase de admirar o espaço até se perguntarem se eram os únicos. Em sua arrogância, eles conquistariam suas respectivas galáxias antes de entrar no vasto universo, achando que eram os destinados apenas para descobrir que não estavam sozinhos, e definitivamente não eram nada especiais. O universo explorado pode ser visto como dividido em vários setores. Por exemplo, o cinturão despedaçado, o campo das estrelas antigo, a espiral de prata e o mar da pureza. Um setor composto de dezenas de aglomerados estelares, cada um contendo numerosas galáxias que por sua vez abrigavam sistemas planetários ou sistemas estelares codificados por números, lares de inúmeros planetas. Juntos, eles formaram a paisagem universal emocionante do jogo Galaxy. Cinto estilhaçado. O grupo Colton o Jardim no sistema Planeta Aquamarine. Este era basicamente o lugar da Aquamarine no vasto universo. Suas coordenadas precisas levariam uma combinação de palavras e números derivados usando matemática complexa para descrever. O poder interestelar que entrara em contato com a Aquamarine era uma civilização avançada do Tigarden, os Kedolas. O Blackstar que Anchial se referia era originalmente uma parte dos Kedolas, mas eles se separaram em uma tentativa de tomar o poder e agora eram inimigos ferrenhos. O mundo da galáxia era enorme, e muitos poderes e civilizações estavam constantemente em conflito com o outro. O grau de avanço de uma civilização dependia em grande parte de suas capacidades de viagem espacial. Como os Kedolas podiam viajar livremente entre os sistemas sem depender de buracos de minhoca ou portais estelares criados até por civilizações avançadas, eles eram considerados uma civilização galáctica alguns níveis acima do planeta Aquamarine. Se a organização Germinal tivesse realmente entrado em contato com a Blackstar e obtido seu apoio, as coisas seriam extremamente sombrias para as 6 nações. Um poder maligno como eles não deu atenção às regras de exploração estabelecidas pelos 3 poderes, o Tratado Universal,
atualmente em sua 7ª edição revisada. O fato de Aquamarine ter sido contatada por um poder interestelar era uma informação secreta retida pelas 6 nações. Assim, o diretor de inteligência acreditava que Anchial estava falando a verdade, e isso foi o que o deixou extremamente nervoso. No entanto, a verdade é que a organização germinal não fez nenhum contato com a Blastar. Anchial simplesmente inventou isso porque era impossível verificar de qualquer maneira. Foi uma tática maliciosa levá-los a não apenas valorizá-lo, mas também agir contra a organização germinal. Além disso, isso o ajudaria a completar sua missão principal. Então por que não? Todos os planetas iniciantes estavam muito distantes um do outro. No entanto, havia serviços especializados de turismo galáctico com os quais se podia entrar em contato desde que ele tivesse um dispositivo capaz de transmissão interestelar. Eles localizariam automaticamente a transmissão e chegariam ao comprador. Enquanto alguém tivesse dinheiro suficiente, até mesmo ter uma turnê completa pelo universo inteiro não seria impossível. Afinal, se jogadores de diferentes planetas não pudessem se reunir, como competições e torneios seriam realizados no Galaxy? A maioria dos eventos do jogo foi realizada em planetas neutros ou desabitados. Traga-me um mapa de Star Dragon e uma caneta, perguntou Anchial de repente. Feng Jun foi buscar os itens e colocá-los na mesa. Anchial pegou a caneta e circulou 3 locais no mapa, dizendo brevemente: estas são as 3 bases secretas da organização germinal em Star Dragon. Trate-a como minha prova de sinceridade. Você só sabe 3? Anchial revirou os olhos para dentro. Claro que não. Mas você pode verificar esses primeiro. Podemos conversar mais depois. Quais são as suas condições? Perguntou o diretor de inteligência, finalmente. Feng Jun e Liu observaram de perto Anchial em antecipação. Eu só quero que trabalhemos juntos contra o Germinal, respondeu Anchial com um sorriso misterioso. Isso é tudo? Pensou o diretor para si mesmo. Vou repassar nossa conversa para os superiores. Desculpe, mas você terá que continuar ficando aqui por enquanto. Clique. O microfone foi desligado. Anchial franziu a testa enquanto balançava em torno de suas algemas. Não demore muito. Só tenho um dia de folga. Capítulo 33. O diretor, vice-diretor, 13 chefes de seção e alguns outros líderes da Divisão 13 rapidamente se reuniram na sala de conferências para discutir como proceder com o Anchial. Anchial possui conhecimento de informações vitais. Com a sua ajuda, poderemos lançar ataques precisos nas bases da organização germinal. Ele é mecânico e demonstrou capacidade de combate a par com os agentes de elite. Ele está disposto a cooperar. Ler o chefe de inteligência de um relatório compilado. Acredito que podemos confiar nele e trabalhar juntos, acrescentou. Após alguns segundos de silêncio incerto, o ministro da Administração Interna foi o primeiro a levantar sua objeção. De jeito nenhum. E se a informação que ele nos der for falsa? A Divisão 13 foi dividida em 2 facções, os linha duros, liderados pelo ministro da Administração Interna, e os conservadores, liderados pelo ministro da Inteligência. As 2 facções sentaram-se separadamente. Isso é muito improvável, respondeu o ministro da Inteligência. Ele é um desertor da organização germinal, e só tem a chance de viver se ele ganhar nossa proteção. Não há razão para duvidar de sua disposição em cooperar. Por tudo o que você sabe, pode ser apenas um ato elaborado. Os ministros da Administração Interna reagiram. Sugiro que o detemos e extraímos a informação dele pela força. A Divisão 13 não precisa negociar com ninguém. Você está sendo ridículo. Tais medidas são desnecessárias. Anchial já demonstrou sua sinceridade para nós. O que devemos fazer é aceitá-lo e trabalhar juntos contra o inimigo comum. Isso é o que um covarde faria. Você é a definição de cérebro. Sob a liderança de seus respectivos porta-vozes, os outros membros das 2 facções começaram a se envolver em uma troca de insultos. Embora ambas as facções valorizassem a inteligência que Anchial possuía, uma facção queria fazer amizade com ele e trabalhar em conjunto, enquanto a outra facção o via como uma ameaça em potencial. A briga parecia estar quase prestes a se transformar em uma briga. O diretor e vice-diretor simplesmente assistiu. O diretor era a pessoa com mais poder na Divisão 13, enquanto o vice-diretor era na verdade um burocrata encarregado pelos superiores para executar a supervisão. Ele também foi referido como diretor administrativo.
Não seria incomum que houvesse disputas de poder pela posição de diretor em uma instituição como a Divisão 13, mas o vice-diretor, na verdade, não podia se incomodar com muita coisa. Tomemos agora, por exemplo, ele estava sentado imóvel desde o início sem proferir uma única palavra, como se seu espírito tivesse deixado seu corpo e estivesse em uma excursão pelo mundo. Ele provavelmente estava ainda mais preocupado com o que ele teria para o jantar mais tarde. Bem, se você considera que seu antecessor ambicioso acabou misteriosamente acusado de traição, era compreensível manter um perfil baixo. O diretor, por outro lado, era um homem de aparência digna que exigia respeito. Ele pensou por um momento antes de dizer o que pensava. Como você quer cooperar com ele e controlá-lo, não é uma solução perfeita. Vamos recrutá-lo para o departamento. A multidão briguenta se separou instantaneamente. Seguiu-se o silêncio. Os radicais encararam o diretor sem entender. O que o diabo absolutamente de jeito nenhum. E se o motivo de Anchial fosse precisamente nos infiltrar? Isso vai contra nossa política de sigilo. O diretor de repente gritou. Nós vamos resolver isso da maneira que sempre fazemos. Teremos um voto. Os conservadores se alegraram. Além do ministro neutro, cada facção tinha exatamente 6 pessoas. Com o voto do diretor, eles provavelmente venceriam. Por outro lado, os linhaduros estavam em pânico. De repente, os ministros da administração interna disseram: acho que o departamento de logística vai se adequar bem a ele. Além de maximizar sua utilidade como mecânico, poderemos mantê-lo sob vigilância, já que ele estará dentro da sede. Ele já havia se resignado ao inevitável. Pela primeira vez, os conservadores concordaram com ele. O departamento de logística era de fato a melhor opção, pois Anchial ficaria confinado ao QG. No entanto, o diretor de repente interrompe: como vamos usar seus talentos de qualquer maneira, é melhor atribuí-lo ao departamento secreto de operações. A atmosfera na sala de conferências congelou de repente. Todos os ministros se viraram e olharam para o ministro neutro, o ministro das operações secretas que estivera no meio do bocejo. Ah é? O quê? Eu? Então está resolvido. Decidiu o diretor quando ele bateu à mesa. Palavras e ações podem estar enganando, mas os motivos não são. Vamos deixá-lo entrar no departamento de operações secretas depois de verificar os locais que ele divulgou. Os ministros todos se enfrentaram. O que te faz feliz, chefe? O vice-diretor bocejou para quebrar o silêncio. Hora de terminar já? O que há no menu da cantina hoje? Após a conferência, o ministro da Inteligência e o ministro da Logística dirigiram-se ao departamento de logística para examinar o braço mecânico leve. Eles estavam interessados em ver o artesanato de Anchial para obter uma visão sobre ele. O pessoal encarregado de conduzir o exame era Lu Xuan, o ace do departamento de logística. Ele foi o melhor aluno de estudos de maquinário de seu ano na Western Capital University, e foi recrutado diretamente para a Divisão 13, onde Sua Excelência contínua ali rendeu o favor de seus superiores. Havia planos de transferi-lo para o Departamento de Operações Secretas. Ele era impecável, além de ser muito arrogante. Início. Lu Xuan começou a trabalhar com o braço mecânico leve, mas de repente ele parou e relatou: está criptografado. Máquinas eram comumente instaladas com criptografia para evitar desmontagem não autorizada e engenharia reversa. O conhecimento da Assembleia Básica que Anchial possuía veio com o método para instalar tal criptografia. A criptografia que ele instalou levaria um mecânico de classe a quebrar. Evidentemente, Anchial havia antecipado essa série de eventos. O Roveroni também foi criptografado, não importando, já que se autodestruiu. Você pode quebrar isso? Perguntou o diretor de inteligência. Não há problema, respondeu o confiante Lu Xuan. Ele não achava que era possível que um mecânico desconhecido fizesse uma fechadura que ele, um gênio, não conseguia quebrar. 20 minutos depois, no entanto, ele não havia feito nenhum progresso e estava suando profusamente. Criptografia de 4 camadas. O bastardo que deixou essa máquina maluca ou algo assim. Uma criptografia de 4 camadas era extremamente complexa, pois o menor erro causaria a desintegração dos componentes internos da máquina, inutilizando-a. Lu Xuan não sabia como proceder. O rosto do diretor de inteligência há muito havia escurecido. Você pode quebrar ou não? Não perca meu tempo. Lu Xuan reprimiu sua irritação e, com os dentes cerrados, respondeu:
Essa criptografia é complexa demais. Preciso de mais tempo. Chega. Eu não tenho tempo para esperar por você. Apenas me diga seus pensamentos sobre o braço. O rosto de Lu Xuan escureceu em desgosto e ele respondeu frustrado. O artesanato em si não é nada especial. Apenas a criptografia foi bem feita. Parece que o criador é algum caipira que trata o lixo como um tesouro. Os olhos do diretor de inteligência se contorceram, mas ele saiu sem dizer mais nada. Seus homens recuperaram o braço mecânico leve. Seu próximo plano era realizar testes reais de combate nas bases germinais que Yan Xiao havia revelado a eles. Na verdade, ele estava mais interessado no rover. Foi uma pena ter sido queimada além do reconhecimento. A Divisão 13 pode ter sido poderosa, mas nunca poderíamos ter armas novas suficientes. O departamento de pesquisa é sempre alocado com a maior parte do orçamento, mas esses idiotas inúteis só sabem criar porcarias inúteis como bombas adesivas de 2 lados, armas curvas que não funcionam, e mamilos falsos para esconder agulhas venenosas. Eles até têm versões masculinas e femininas. O Departamento de Operações Secretas tinha ressentimentos contra a equipe de pesquisa desde que 2 de seus agentes foram auto-envenenados devido a um mau funcionamento do guarda-roupa. Enquanto isso, o diretor estava ligando para o homem alto e alto. Eu assegurei que Yan Xiao se juntará ao time secreto de operações. Bom trabalho. Obrigado. Velho, ele realmente vale a pena fazer tudo isso? Perguntou o diretor curiosamente. Intel não é tudo o que ele tem a oferecer. Tenho a sensação de que ele vai desempenhar um papel crucial na batalha contra a organização germinal. Capítulo 34. Em outros lugares, arranha-céus arruinados rastejaram com trepadeiras. Abaixo, as ruas estavam frias e vazias, e fragmentos de vidro quebrado cobriam a fila de lojas. As lojas estavam em uma bagunça total. Claramente, eles foram saqueados. Um pedaço de jornal amarelado de quem sabe em que ano dançava nas ruas. Carregado pelo vento fraco, o luar filtrou-se através da espessa nuvem de poeira para emprestar à cidade um pouco do brilho da única fonte de luz da cidade. Esta era uma cidade abandonada. Já pertenceu a uma grande nação, mas mesmo essa grande nação não existia mais e seu povo se mudara para outros lugares. As condições de vida aqui eram tão pobres que até mesmo os errantes evitavam esse lugar. Inúmeras outras cidades foram, igualmente abandonadas nas últimas décadas de mudança. Assim que as pessoas partiram, essas selvas abandonadas de concreto e aço tornaram-se motivos de florescimento para a vegetação. De acordo com a inteligência de Yan Xiao, a organização germinal tinha 3 bases dentro do território Star Dragon. Um deles estava localizado aqui. Os altos escalões do país ficaram chocados e irritados ao saber da presença de bases germinais no país. Em 24 horas, tropas foram despachadas das bases militares mais próximas para atacar. Atualmente, a cidade estava sendo bombardeada. Mais de uma dúzia de veículos militares blindados haviam entrado na cidade, e o som de tiros e tiros de canhão era incessante. Gritos encheram a noite. No entanto, a batalha superficial foi apenas uma distração. 3 agentes secretos foram encarregados de se infiltrar na base. Eles acabaram de chegar a uma entrada lateral. Li Alin era um agente com autorização de nível 4. Uma mulher jovem e bonita, de pele extremamente clara, usava um moletom amarelo em cima de meias pretas de compressão que acentuavam seu corpo sexy e indutor de sangramento no nariz. Ela tinha uma constituição atlética. Li Alin levantou as mãos no ar, enquanto se esticava, demonstrando uma flexibilidade impressionante no seu corpo maravilhosamente arqueado e bem proporcionado. Ela era claramente a mais despreocupada e enérgica do trio. Ela parou de mastigar seu chiclete para reclamar. Eu finalmente consegui fazer uma pausa por causa da lesão do meu líder, mas eles me ligaram tão de repente para uma missão de emergência. Os agentes não são humanos. Lambert continuou a polir sua adaga silenciosamente. Lambert era o as de um esquadrão secreto e não oficial durante seu tempo no serviço militar, e ele havia sido secretamente transferido para o Departamento Secreto de Operações após sua alta. Ele usava um uniforme de estilo militar, e no topo da dúzia de punhais amarrados na cintura, havia um rifle preto nas costas. Esta missão parece ser muito importante, gaguejou Liao, um homem de 1,7 metro de altura que parecia extremamente jovem. Ele era o hacker dessa cela de 3 homens e carregava uma sacola cheia das ferramentas da equipe.
Ele estava no meio de hackear a porta. Não demorou muito tempo. O trio trocou olhares antes de entrar. Li Yalin liderou a frente enquanto Lambert ficou na traseira. Eles hackearam vários portões de alta tecnologia sem esforço enquanto seguiam para a sala de servidores. A organização Germinal foi muito cuidadosa com suas informações. Depois que uma base é comprometida, ela corta seu acesso à rede, exclui todos os vestígios de dados e ativa uma explosão EMP para destruir o hardware. Portanto, eles sempre permaneceram indescritíveis para as 6 nações até Anxiao chegar. O trio chegou rapidamente ao porão 2, onde ficava a sala do servidor. De repente, Liao, que estava monitorando a comida hackeada, começou a exclamar: "Há guardas se aproximando de trás do..." Antes que ele pudesse terminar sua frase, uma equipe de guardas apareceu em sua mira. Li Yalin foi o mais rápido a reagir. Ela irrompeu para a frente tão rapidamente que os guardas nem conseguiram tirar suas armas a tempo. Saltando graciosamente para o ar, Li Yalin realizou uma divisão no ar para chutar os 2 guardas da frente em suas cabeças, tirando seus pescoços instantaneamente. Seu poder era tão impressionante quanto sua flexibilidade. Ela pousou em suas mãos e as usou como um pivô para girar seu corpo inteiro. Suas pernas começaram a brilhar em amarelo enquanto as estendia enquanto giravam, varrendo facilmente a multidão de guardas. Pugilista. O último guarda restante estava prestes a pedir reforços quando um raio de prata atravessou o corredor. Um punhal perfurou sua garganta, terminando sua vida. Li Yalin e Lambert eliminaram sem esforço o esquadrão de guardas totalmente equipado. De repente, as luzes do corredor ficaram vermelhas quando as sirenes começaram a soar. Nós fomos descobertos. Há um grande número de guardas indo em nossa direção. A base está sendo trancada. Exclamou Liao. Apresse-se a hackear as portas da sala de servidores. Eu já estou nisso. Eu preciso de pelo menos 3 minutos, mas os guardas vão chegar em menos de 1 minuto. Eu não posso ignorar o Firewall em tão pouco tempo. Sinto muito. Respondeu um suor profusamente Liao quando ele digitou freneticamente a uma velocidade inacreditável. Muito em breve, eles puderam ouvir o som de passos vindo de ambas as extremidades do corredor. Não havia lugar para se esconder no corredor. Embora Li Yalin e Lambert estivessem confiantes em matar sua saída, a missão parecia uma causa perdida. Oh certo! Eles não nos deram alguns equipamentos novos. Lembrou Li Yalin de repente. Retirou apressadamente um longo estojo preto da bolsa de Liao e abriu para revelar um braço mecânico metálico. O braço mecânico leve. Como é que esta coisa deveria ser usada? Vocês viram o manual? Deslize o braço esquerdo através dele e ative-o com o polegar. Respondeu Liao apressadamente. Eu não sei se vai explodir embora. Quero dizer, é o departamento de pesquisa. Era bem conhecido na divisão 13 que qualquer coisa que o departamento de pesquisa produzisse era arriscado de usar. Nós não temos escolha. Li Yalin cerrou os dentes enquanto deslizava a mão no braço mecânico. O braço mecânico começou a girar. Estou bem. Ela se alegrou, um olhar de espanto no rosto. Ela bateu com o braço mecânico na porta de aço e descobriu, para sua surpresa, que havia causado um grande impacto, e continuou a dar socos nele. 20 segundos depois, quando os guardas chegaram, a porta se abriu. O trio entrou apressadamente no quarto. Essa foi por pouco. Liao imediatamente começou a trabalhar. O bloqueio digital estava 57% completo. Se ele fosse rápido o suficiente, ele não só poderia fazer um backup dos dados da base, mas também usar seu acesso para hackear diretamente os cofres da organização Germinal. Com a sala atuando como um forte, Li Yalin e Lambert foram capazes de colocar suas habilidades de combate temíveis em plena utilização. Li Yalin brilhava com uma aura amarela quando ela rapidamente e graciosamente despachou os guardas invasores com um bastão de metal em cima do braço mecânico leve. Seus golpes foram tão poderosos que quebraram os ossos dos guardas através de sua armadura à prova de balas. Enquanto isso, Lambert estava jogando seus punhais de dentro do quarto. Eles se recuperaram para encontrar suas marcas com precisão assustadora. O par estava causando um grande número de baixas. Embora os guardas tivessem mais de 100, não conseguiram fazer nada. De repente, o acesso à rede e o fornecimento de energia foram cortados, e todo o lugar ficou escuro. Carregue fora! Gritou Li Yalin. Lambert e Liao seguiram de perto enquanto eles lutavam para sair. Gritos encheram a base. Quando finalmente escaparam,
Liao caiu debilmente no chão, ainda tremendo de medo. Lialin e Lambert pareciam acostumados com a visão. Lialin brincou com o braço mecânico leve. Ela gostava disso. Eu me pergunto quem inventou esse braço mecânico. Poderia ser esse Lu Xuan? Ela perguntou em voz alta. Quem sabe, mas ouvi dizer que ele está programado para participar de operações secretas. É possível, conjecturou Liao, enquanto Lianlin olhava carinhosamente para ele. Capítulo 35 A batalha durou 2 horas e foi a operação de maior sucesso da Star Dragon até hoje. Não só destruíram toda uma base germinal, como também coletaram grandes quantidades de dados. Os altos escalões da Divisão 13 ficaram satisfeitos, e isso não teria sido possível sem a inteligência de Anxiao. No entanto, o passado de Anxiao e a questão da Black Star continuavam a ser um mistério, já que as informações que Liao coletou naturalmente não mencionavam o log de mensagens da Black Star, enquanto as experiências da Valkyrie eram altamente secretas. De volta à sede, Lialin relutantemente devolveu o braço mecânico leve. O braço mecânico foi útil? Perguntou seu superior. Lialin assentiu. É tudo graças a isso que a nossa missão foi um sucesso. Quem a criou? Isso, eu não posso te dizer. Os olhos de Lialin brilharam. Isso dependerá dos superiores. Lialin desistiu de assediar seu superior de boca fechada e foi até o departamento de logística para procurar por Lu Xuan. A insígnia secreta em seu peito assegurou sua passagem suave, ignorando a comoção contínua causada por sua presença. Apesar de todos os departamentos da Divisão 13 serem iguais em status, o Departamento de Operações Secretas estava cheio de agentes lindos da área de comércio, de modo que eram procurados por todos os outros departamentos. Lialin de repente se virou para a multidão que a seguia e declarou: Estou procurando por Lu Xuan. Todos olharam para Lu Xuan com inveja, destacando-o. O segredo é aqui para me recrutar. Ele se perguntou. Suprimindo sua excitação, ele respondeu: Eu sou Lu Xuan. Como devo me dirigir a você? Lialin. Com o que posso ajudar? Perguntou Lu Xuan. Você é quem inventou aquele braço mecânico. Braço mecânico. Lu Xuan imediatamente pensou no braço mecânico leve que o fez perder a face. Poderia ter avariado. Lu Xuan celebrava interiormente. Houve algum tipo de problema? Ele perguntou com uma cara séria. Nada disso. Achei muito útil. Quero fazer uma ordem pessoal. Lu Xuan ficou paralisado de constrangimento quando os estalos de riso explodiram na multidão. Ele estava falando alto sobre o quão inútil ele achava que o braço mecânico era para todo o departamento. Eu não inventei, ele respondeu com um sorriso forçado. Então diga isso antes. Que desperdício de tempo. O rosto de Lu Xuan ficou sombrio. De repente, Feng Jun, que estava passando, aproximou-se e disse: A identidade do inventor é altamente secreta. Por favor, evite adivinhar ou discutir isso. Lianlin ficou surpreso. Ultra secreto. Enquanto a multidão se dispersava, tudo que Lu Xuan conseguia pensar era na ameaça que esse misterioso mecânico lhe apresentava. Eu não vou deixar ele se divertir se ele se juntar ao departamento de logística. Em outro lugar em uma instalação secreta. Chefe, a base 45 foi destruída. Por quem? Star Dragon. Como eles aprenderam sobre nossa base? Não tenho certeza. As bases da organização germinal estavam espalhadas por todo o globo. No entanto, apenas alguns deles estavam situados dentro do território das 6 nações, e essas bases fundamentais praticamente hibernaram durante todo o ano para impedir a detecção. Como eles puderam descobrir nossa base? Existe um espião entre nós? Apenas um punhado de superiores da organização conhecia os locais de suas bases secretas. Seria devastador se algum deles se tornasse traidor. O chefe decidiu que ele teria que realizar uma limpeza. Claro, Anxiao veio em sua mente. No entanto, ele o descartou, já que não parecia possível que Anxiao tivesse acessado informações secretas como um humilde assunto de teste. Ainda assim, o pensamento de Anxiao fez seu sangue ferver. Fazia um tempo desde que a recompensa foi emitida, mas ainda não havia notícias dele. Você com certeza pode correr rápido, mas eu vou esmagar você mais cedo ou mais tarde. Aproveite seus dias restantes enquanto pode. O patrão riu friamente. Anxiao está desaparecido há 3 dias. Para onde ele foi? Lu, que andava ansioso para cima e para baixo. Ele perdeu o caminho. É tudo minha culpa. Eu deveria ter lhe dado um celular.
Você disse que ele é um estrangeiro, certo? Ele nem conhece bem esse lugar. O que devo fazer? Seja otimista. Talvez ele tenha acabado de morrer, consolou o velho homem Lu. Vovô. Por que você é tão tendencioso contra ele? O velho Lu continuava a acariciar o nariz sem pressa. Uma ideia cruzou a mente de Lu Qian. Vovô. Ajude-me a pedir alguém para procurar por ele. Ela implorou. Você deseja? Bufou o avô. Ah! Quando você roubou meus livros, você se lembrou que eu sou seu avô? Isso não é importante em tudo. Me desculpe. Me perdoe. De jeito nenhum. Você realmente não vai ajudar? Eu não vou ajudar. De repente, Lu Qian sorriu astutamente. Então eu vou ajudá-lo a vender todo o bom vinho que você tem escondido debaixo do chão do seu quarto. Do que você está falando? Seu avô é uma pessoa tão mesquinha. Você só quer encontrá-lo, certo? Eu vou fazer, vou fazer. O velho homem Lu instantaneamente mudou sua música. Obrigado, vovô, respondeu Lu Qian com um sorriso mais largo. O velho Lu suspirou. Ele começou a fazer uma ligação para o homem alto e velho. Oi, meu velho, Anxiao foi levado por vocês? Você adivinhou? O que ele fez? Ele não fez nada, só queremos trabalhar com ele. Se ele não fez nada, então deixe-o ir agora, ou então minha neta vai arruinar minha coleção de vinhos. Eu não posso. É contra as regras. Corte a besteira. Você é quem define as regras. Você ainda me deve uma pela última vez, lembra? Eu não me importo. Apenas libere Anxiao agora. O homem alto e velho revirou os olhos, exasperado. Tudo bem, tudo bem. Eu entendi. O velho Lu, infelizmente, desligou o telefone. Porque eu tenho que ajudar aquele idiota. Ele suspirou, lembrando de seu próprio passado. Capítulo 36. Anxiao vivia em uma luxuosa cela de um homem nos últimos 3 dias. Ele não parecia nem um pouco preocupado com sua situação. Em vez disso, ele estava mais preocupado em ficar mais forte. Ele estava atualmente consultando a interface. Tendo acumulado um total de 90.000 experiências recentemente, ele decidiu nivelar o combate básico, nível 8, ao LV 9 antes de resgatar o cartão de nível de habilidade. Um brilhante cartão de bronze apareceu na mão de Anxiao. Com o pensamento, se dissipou em inúmeras partículas de luz que entraram em sua testa. Anxiao estremeceu quando uma onda de energia surgiu de dentro. Quando estabilizou, Anxiao pôde sentir que se tornara mais forte. Combate básico LV 10, max, mais 10% de dano, desarmado, mais 2 STR, mais 1 END. Muitas habilidades deram bônus estatísticos em certos níveis. O nível máximo é apenas o começo, Embora o nível de personagem de Anxiao não pudesse ser aumentado ainda mais por enquanto, havia outras maneiras de se tornar mais forte. Combate básico foi aumentado para o nível máximo. Você ganhou um ponto de talento. Tudo bem. Eu tenho 16 pontos de talento agora. Anxiao também usou alguma experiência para aumentar o tiro básico para LV 8, deixando-o com 20.000 experiências que ele pretendia apostar em projetos. Embora as plantas pudessem ser vendidas a outros jogadores por dinheiro e experiência no jogo, a negociação NPC era monopolizada por sindicatos e guildas devido a cotas. Claro, isso não era um problema para Anxiao agora, já que ele literalmente não tinha competidores. Ele pretendia desenvolver uma grande clientela, começando pela divisão 13. Prossiga com a fusão de talentos, armamento básico mais montagem básica, SN. Esta combinação usará 10.000 de experiência, confirme. Parabéns. Você descobriu, machete dobrável. Prossiga com a fusão de talentos, armamento básico mais composição material básica, SN. Esta combinação usará 10.000 de experiência, confirme. Parabéns. Você descobriu, pólvora de alto explosivo. Os olhos de Anxiao se iluminaram, e explosivo com poder, foi uma das melhores descobertas possíveis. Não só as suas aplicações eram múltiplas, como também não era difícil elaborar com o conhecimento necessário. Foi um dos produtos mais negociados no jogo. O Foldable Machete, por outro lado, foi uma descoberta decepcionante. Como o nome sugeria, era simplesmente um facão com uma lâmina dobrável. Era claramente uma arma para iniciantes, e Anxiao poderia facilmente chegar a algo assim mesmo sem o projeto. Se eu tivesse descoberto alguma arma de longo alcance ao invés disso.
Pelo menos eu consegui algo decente. No entanto, como era algo novo para a Aquamarine, não era completamente inútil. Só porque todos os mecânicos aprenderam o mesmo conhecimento não significa que eles criariam as mesmas coisas. Antes de Anchial ter transmigrado, toneladas de descobertas e invenções ainda estavam sendo feitas regularmente. É verdade que nem todos eram práticos, mas pelo menos deram origem a possibilidades. Anchial teria que se virar e trabalhar com esses dois projetos. Durante seu tempo na organização Germinal, ele conseguiu acumular 60.000 de experiência. Ele definitivamente seria capaz de ganhar muito mais aqui no Star Dragon depois de ingressar na Divisão 13. De repente, a interface se iluminou. Missão Classe A, queda do Germinal, taxa de progresso, 1,6%. Parece que a Divisão 13 fez a jogada deles. Anchial ficou surpreso com o número. Logicamente falando, com o quão massiva e poderosa a organização Germinal estava destruindo até mesmo uma de suas bases, não deveria ter tanto impacto sobre elas como um todo. No jogo, a guerra entre a organização Germinal e as 6 nações tinha sido na maioria das vezes idas e vindas, com nenhum dos lados sendo capaz de manter uma clara vantagem. Houve, no entanto, um ponto no tempo em que as 6 nações conseguiram encurralar a organização Germinal, e a vitória parecia praticamente garantida. No entanto, eles foram incapazes de acabar com a guerra como a organização Germinal tinha um trunfo na manga: Protocolo do Onsdai. Assim, completar a missão seria impossível. A menos que Anchial pudesse de alguma forma fechar o protocolo. O protocolo do juízo final foi um último recurso e, embora tenha salvado a organização da destruição, muitos membros da Germinal ficaram desiludidos e influenciados como resultado. A maioria das pessoas que se juntam à organização Germinal são pessoas que guardam rancor contra as 6 nações e acreditam na promessa de um novo governo. No entanto, nenhum deles realmente gostaria de ver o mundo queimar. Se eu pudesse expor a verdade. Anchial balançou a cabeça. Era muito cedo para ele estar pensando em tais coisas. Alguns momentos depois, Feng Jun finalmente retornou. Ele trouxe Anchial de volta à sala de interrogatório, onde o ministro da Inteligência veio falar com ele novamente. As localizações das bases foram confirmadas. Acreditamos na sua sinceridade agora. Os superiores decidiram torná-lo um membro da Divisão 13. Eu fiz isso. Interiormente, Anchial suspirou de alívio. Parece que ter bons termos com a velha alta valeu a pena, ele pensou consigo mesmo. Ele sabia que o velho alto definitivamente tinha uma mão nisso. E o departamento decidiu que você vai se juntar a operações secretas. Você será designado para um esquadrão. O que disse a expressão de Anchial. O alvorecer da nova era tinha visto a perda de inúmeras vidas, resultando em falta de mão de obra e talento. Enquanto isso fez com que as 6 nações tivessem que afrouxar seus critérios de recrutamento em toda a diretoria, o departamento de operações secretas nunca poderia ser comprometido. Isso definitivamente tem que ser o homem alto que está fazendo. Pensou Anchial. Ele gosta tanto de mim? Claro, poder participar de operações secretas era uma coisa boa. Anchial não só seria capaz de conhecer pessoas mais fortes e influentes, como também participaria diretamente dos principais eventos que ocorreriam no Star Dragon. A interface acendeu. Você desbloqueou reputação com uma nova facção. Sua reputação com a Divisão de Defesa Estratégica do Star Dragon aumentou em 300. Divisão de Defesa Estratégica Star Dragon, Divisão 13, neutro, 300.000. Liquidação nível 1. Havia 8 níveis de reputação: odiado, hostil, oposto, não amigável, neutro, amigável, honrado e reverenciado. 300. Reputação era natural. A maioria das facções necessitava de uma reputação amigável para acessar os benefícios das contribuições. Feng Jun passou um celular preto para Anchial enquanto tossia, dizendo: a partir de hoje, eu serei o seu contato. Nunca desligue isso. Ok, não é realmente importante, certo? Comentou Anchial a Lofli. Por que você é sempre tão desagradável para conversar? Era um telefone simples com uma interface simples e só era capaz de fazer chamadas e enviar mensagens. Anchial brincou com o telefone nas mãos quando perguntou: é seguro, certo? Fique tranquilo. Está criptografado. Mais uma coisa, interveio o ministro da Inteligência. Espero que você possa nos fornecer suas plantas de maquinário, incluindo as do Liquid Mechanical Army do rover que você usou. Embora dar-lhes os planos lhe daria pontos de contribuição,
Isso também resultaria na perda do monopólio sobre eles. A Divisão 13 definitivamente iria produzi-los em massa. Anchial balançou a cabeça em negativa, e o ministro simplesmente deu de ombros. No final do dia, o que eles realmente valorizavam era a informação que Anchial possuía. Se ele não estava disposto a dar-lhes as plantas, então que assim seja. Ah, certo. E se um agente fizer uma encomenda particular comigo? Ele perguntou. Não temos regras contra isso, respondeu o ministro, para o deleite de Anchial. Feng Jun começou a puxar uma bolsa preta sobre a cabeça de Anchial mais uma vez. Capítulo 37. O carro parou e Anchial foi empurrado com a bolsa preta ainda sobre a cabeça. Quando o carro começou a acelerar, Anchial retirou a bolsa preta para encontrar-se a algumas ruas de distância da oficina. Quando ele olhou para cima, ele podia ver várias luas reluzentes no céu noturno. TSK. Por que todo o segredo? Ele murmurou para si mesmo. No entanto, Anchial estava muito satisfeito por ter realizado seu objetivo. Ele cantarolou alegremente enquanto voltava para a oficina. Foi só quando chegou à entrada que se deu conta de que desaparecer por 3 dias seria difícil de explicar. Anchial entrou na oficina para ver um ansioso Luke andando de um lado para o outro. Por alguma razão, ela ficou furiosa com a visão dele. Por que você só voltou agora? Você sabe o quanto eu estou preocupada? Você é um estrangeiro. Eu pensei que algo poderia ter acontecido com você. Anchial colocar em seu aconteceu alguma coisa. Expressão e olhou para ela sem expressão. O que exatamente você estava fazendo? Dar um passeio. Você pode pelo menos tentar encontrar uma desculpa melhor? Eu pensei. É uma boa desculpa. Um tiroteio no Ferro Velho foi noticiado no noticiário ontem. Pensei que você tivesse sido apanhado ou algo assim. Luke An começou a reclamar. Ser importunado não irritou Anchial, pelo contrário, deu-lhe um sentimento caloroso e confuso. No entanto, o velho homem Lu pareceu estragar o momento. Você voltou vivo? Que decepcionante. Vou lhe dar um celular nos próximos dias. O custo será deduzido do seu salário, disse Luke An. Não há necessidade. Eu já tenho uma, respondeu Anchial enquanto sacudia o celular preto. Embora eles tenham dito a ele para não compartilhar o número com mais ninguém, parafuso é a Divisão 13. Quando ele viu o telefone preto, o velho Lu deu uma partida. Ele puxou Anchial para um canto. Este é um telefone da Divisão 13. Você se juntou à Divisão 13. Então você sabe o que é isso? HMPH. Desde que você entrou na Divisão 13. Deu fora da minha oficina. Você pode sair se quiser, não vou embora. Como você ousa falar assim comigo porque você iria querer? O velho Lu parou de repente. Você está tentando conquistar minha neta? Ele franziu o senho. Não. Anchial respondeu apressadamente. De repente, no entanto, a expressão do velho homem Lu ficou estranha. Elitrian, agora que penso nisso. Minha neta não é mais tão jovem. O que você acha dela? Anchial imediatamente endureceu. Velho Lu, como diz o ditado, um melão roubado não é doce. Mas pelo menos você teria um melão. Além disso, precisamos de um menino para manter o nome da família. Nós não nos arrastamos para sua árvore genealógica. E ataque enquanto o ferro está quente. Há tanta coisa que eu posso ajudá-lo, ele acrescentou enquanto acariciava Anchial no ombro antes de ir para o andar de cima, deixando Anchial completamente perplexo. Os idosos que querem descendentes são assustadores. Anchial se virou e, para seu horror, Luke An estava de pé atrás dele o tempo todo. Ela olhou para Anchial com olhos grandes e brilhantes que pareciam estar à beira das lágrimas. Isso é um mal-entendido. J.J. Luke An cobriu o rosto corado e correu para o andar de cima. Não é desse jeito. Para Lu Xuan, os próximos dias foram inquietos. Ele estava com medo de que Anchial se juntasse ao departamento de logística e roubasse os holofotes dele. Quando finalmente chegou à sua cabeça, ele foi encontrar um diretor para perguntar sobre Anchial. Sua informação é confidencial, disse o diretor de logística, que sempre usava um sorriso no rosto, quando perguntou. Tudo o que posso dizer é que ele ingressou na Divisão 13. O coração de Lu Xuan afundou quando ouviu a notícia. Ele vai se juntar à logística, ou pesquisa. O diretor balançou a cabeça. Nenhum. Ele se juntou a operações secretas. Ele começará em alguns dias. A notícia surpreendeu Lu Xuan.
Como poderia um desconhecido que surgiu do nada ser recrutado diretamente para operações secretas? Eu trabalhei minha bunda por tantos anos, mas ainda estou em pesquisa. Isso é injusto. Uma semana após o incidente do Ferro Velho, os chefes do submundo dos 6 outros distritos se reuniram para discutir uma questão importante: o desaparecimento de Hakuron. Reunindo pedaços do quebra-cabeça, eles conseguiram descobrir que a Divisão 13 tinha uma mão nela, e isso chocou todos eles. O que exatamente Hakuron fez para incorrer na ira do poderoso leão? Guaxinim deve ter ofendido a Divisão 13 de alguma forma. Ele provavelmente já está morto, declarou o chefe do Distrito 2, que iniciou a reunião. Todos os chefes presentes tinham expressões graves. Embora eles geralmente agissem alto e poderoso na frente de seus subordinados, todos sabiam que a Divisão 13 poderia facilmente eliminar qualquer um deles. Eles eram realmente apenas pequenos bandidos. Afinal, a capital ocidental era a sede do governo, e eles eram apenas ratos de esgoto, escondidos. Na verdade, eles nem sequer poderiam ser comparados com os corretores de inteligência e armas de fogo nas favelas. Pelo menos essas pessoas tinham patrocinadores poderosos. Quem quer tomar o Distrito 7? Perguntou o chefe do Distrito 2. Todos ficaram em silêncio. Ninguém? Embora os chefes geralmente lutassem entre si por território, nenhum deles ousou assumir o Distrito 7 sem entender por que a Divisão 13 havia tomado medidas. Tudo bem, então vamos deixá-lo aberto para sangue novo. Agora que Hakuron foi removido da imagem, definitivamente haveria pessoas ambiciosas em sua gangue subindo para tomar o poder. Claro, não foi que eles estavam dispostos a deixar um novo rival emergir. Em vez disso, como a situação no Distrito 7 ainda não estava clara, eles estavam apenas esperando para ver o que aconteceria. Não seria tarde demais para se livrar do novo chefe assim que tudo se estabilizasse. A vida de Anxiel na oficina voltou ao normal. Depois de alguns dias, ele pediu um adiantamento do pagamento do primeiro mês para encomendar alguns materiais da Divisão 13. No momento, ele estava examinando uma bala vermelha escura na palma da mão. Foi esculpida com padrões de chama, e explosive bullet, provoca uma explosão em um raio de 3 metros ao atingir o alvo. Embora fosse uma descrição muito simples, na verdade era extremamente poderosa. Balas altamente explosivas incorporavam géis e gases incendiários extremamente inflamáveis que poderiam inflamar muito mais facilmente do que a munição tradicional de perfurar armaduras. Eles iriam explodir imediatamente ao entrar em contato com o ar, e a bala em si também seria consumida na explosão, não deixando nada para trás. O método para criar os agentes incendiários foi descrito em detalhes no projeto, e embora Anxiel não tenha sido capaz de compreendê-lo bem, como ele ainda não havia aprendido, ele ainda era capaz de elaborá-lo seguindo as instruções. De balas de revólver a balas de francotirador, nos próximos dias, Anxiel criou dezenas de balas de alto explosivo. Ele também usou um metal de boa qualidade para fabricar uma faca dobrável de 2,5 kg e 0,65 metros com 13 a 19 de dano. Era uma faca inteiramente preta com uma ponta triangular, e embora não fosse realmente ideal para combate, tinha alguns usos práticos. Anxiel usou a experiência que adquiriu ao criar os explosivos de alta potência e a faca dobrável para aumentar Machinery Affinity, novice, para LV. 4. Machinery Affinity, novice, tinha um nível máximo de 5, o que levaria a experiência de Anxiel 15.000. Sua fotografia básica, agora era LV. 8. E isso levaria mais 45.000 de experiência para subir de nível. No total, Anxiel precisou de mais 60.000 de experiência para ganhar mais 2 pontos de talento. Cada uma das 6 nações possuía diferentes tipos de conhecimento avançado que eles usavam para atrair pessoas poderosas para trabalhar para eles. No planeta Aquamarine, só havia conhecimento avançado para 3 das 5 classes principais: pugilista, mecânico e spear. Embora nenhum planeta iniciante possuísse conhecimento avançado de todas as 5 classes principais, os recém-chegados eram sempre enviados aos planetas com base em suas preferências inseridas. Embora a Divisão 13 possuísse conhecimentos avançados de mecânica, só era acessível a aliados reverenciados. Ainda havia um longo caminho a percorrer antes que Anxiel fosse reverenciado com a Divisão 13. Desde a noite em que Anxiel retornou à oficina, Lucian não o havia olhado diretamente nos olhos, e Korav corria para longe dele depois de apenas algumas frases.
fazendo Anxiao se sentir extremamente irritado. Não ajudava que o velho Lu aparecesse de vez em quando para dar-lhe olhares conhecedores. Quanto a Lu Qian, ela realmente tinha sentimentos mistos sobre Anxiao. Claro, ela não odiava Anxiao. No entanto, não era como se ela gostasse dele também. Em vez disso, ela estava mais preocupada que Anxiao fizesse as malas e partisse se ela o rejeitasse. Afinal, onde mais ela poderia encontrar um empregado tão bom, barato? De repente, o celular de Anxiao se acendeu. A mensagem dizia: a papelada foi concluída. Relatório hoje. Feng Jun. Finalmente. Capítulo 38. A Star Dragon Tower era uma instalação do governo altamente secreta na qual a sede da Divisão 13 ficava localizada. O interior da torre era como um labirinto. Anxiao seguiu Feng Jun por meio de passagens e túneis por meia hora antes de finalmente chegar ao QG. Desta vez, ele não estava vendado. Este lugar é muito difícil de acessar, reclamou Anxiao. É por isso que é seguro, respondeu Feng Jun enquanto passava seu passe de segurança sobre o sensor para destravar o gigantesco portão automático. Anxiao atravessou o portão em um salão extremamente espaçoso, cheio de gente. Para sua surpresa, apesar de ser subterrâneo, o QG da Divisão 13 era bem iluminado e bem ventilado. Feng Jun entregou a Anxiao seu passe de segurança e uma máscara de boca. É melhor não revelar seu rosto para muitas pessoas. Use isso. Anxiao estava prestes a colocá-lo quando percebeu que havia uma foto de um fisiculturista nu impresso nele. Ele franziu a testa e se virou para ver Feng Jun sufocando sua risada. Por que você está olhando para mim? Coloque-o rapidamente. HMPH. Anxiao de repente puxou o braço de Feng Jun para arrancar um pedaço de tecido de sua manga. Essa coisa combina com você melhor, ele disse casualmente enquanto amarrava o rosto e jogava a máscara personalizada de volta para ele. Feng Jun quase irrompeu em lágrimas. Este é o meu uniforme recém-emitido. De repente, Anxiao sentiu alguém olhando para ele. Ele olhou em volta para encontrar um jovem desconhecido usando um casaco branco e olhando para ele com ódio. O que ele está tão irritado? Perguntou Anxiao, perplexo. Feng Jun riu amargamente. Ele. Apenas o ignore. Lu Xuan nunca tinha visto o rosto de Anxiao antes, mas ele sabia com certeza que a pessoa ao lado de Feng Jun era ele. O Departamento de Operações Secretas tinha um único andar só para eles. Estava visivelmente menos cheio que os outros departamentos. Feng Jun trouxe Anxiao para uma sala de reuniões antes de sair. Anxiao entrou pela porta para ver que já havia 3 pessoas sentadas lá dentro. Eles não eram outros senão Li Yaolin, Lambert e Li Yao. Você é o cara de logística que o diretor deu permissão especial para se juntar à nossa equipe. Li Yaolin levantou-se para contornar Anxiao enquanto o examinava. Anxiao levantou uma sobrancelha. Permissão especial? Cara de logística. De repente, ele notou que a mulher que falara com ele não era apenas esbelta e alegre, mas extremamente bonita. Nos livros de Anxiao, ela estava facilmente lá em cima com Ila. Ela estava vestindo uma jaqueta amarela de estilo esportivo em cima de meias pretas. Eu sou Anxiao, um mecânico. Li Yao levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira no processo. Nini, prazer em conhecê-lo. Eu sou Li Yao, o hacker da equipe, ele introduziu, estendendo a mão. Eu sou o atirador, Lambert, introduziu Lambert claramente, sem se levantar. Anxiao apertou a mão de Li Yao e casualmente reconheceu Lambert com um aceno de cabeça. Ele era obviamente o tipo silencioso. Ei, por que você está usando uma máscara? Perguntou Li Yaolin com olhos grandes, brilhantes e curiosos quando ela estendeu a mão para tirar a máscara de Anxiao. Anxiao se esquivou. Por que você está escondendo o seu rosto? Você não confia em nós? Li Yaolin questionou infeliz. Minha identidade é altamente secreta, respondeu Anxiao. Embora ser designado para esse time tivesse que significar que essas pessoas eram confiáveis, Anxiao ainda achava que não revelar seu rosto iria lhe poupar algum problema. Ele poderia imaginar as perguntas que teriam para ele depois de saber de seu rosto. Você não é que queria fugitivo? Por que a Divisão 13 iria querer você? O que você fez com a organização germinal? Responder a todas essas perguntas seria uma verdadeira dor de cabeça. Além disso, Anxiao não planejou ficar na Divisão 13 por muito tempo. Sua identidade é ultra-secreta. Espere. Li Yaolin pareceu se lembrar de algo, e ela pulou na frente de Anxiao, perguntando,
Foi você quem fez o braço mecânico leve. Anchial deu um começo. Como você sabe? Há hectares. Então é você. Li Alin pulou animadamente antes de lançar um braço sobre o ombro de Anchial. Faça outro para mim. A boca de Anchial se contorceu. Não será livre. Li Alin riu alto antes de perguntar suavemente, posso ter um desconto? Não. Seu avarento. Eu ainda não sei o seu nome. Essa linda moça estava lhe dando uma dor de cabeça. Li Alin, encarregada de combate próximo, ela relutantemente respondeu. Então nós 4 somos uma equipe. Não, ainda há o nosso líder. Onde ele está? Ele não está aqui. Ele está se recuperando de uma lesão. Até mesmo o líder fica ferido. Operações secretas devem ser um trabalho perigoso, observou Anchial. O trio trocou olhares desajeitados. O líder está doente de intoxicação alimentar, explicou Liao. Anchial ficou sem fala. Liao tossiu secamente. O Departamento de Operações Secretas assume missões especiais de alta dificuldade. Cada equipe contém 4 a 7 pessoas, e além de completar as missões atribuídas a nós a cada mês, estamos basicamente livres para fazer o que quisermos em nosso tempo livre, começou ele. Explicar. Funcionários secretos são a nata da cultura. Alguns de nós, como o tio Lambert, são recrutados de outras organizações. Ele foi recrutado em um esquadrão de forças especiais. Sua designação é de apoio de campo. Você será responsável pelo equipamento, agendamento e, durante as operações, coleta e organização de informações intelectuais. Você será nossos olhos e ouvidos a partir de agora. Isso é bom e tudo. Pensei Anchial, mas eu quero caçar monstros. No entanto, ele podia entender por que a Divisão 13 organizou coisas assim. Eles preferem não colocar um ativo valioso como ele em face do perigo. Bem, no final do dia, Anchial não só ganhou sua proteção, mas também uma plataforma para ganhar algum dinheiro, então ele ficou satisfeito. Os mecânicos eram realmente muito fracos desde o início, em comparação com os pugilistas ou espiões, então a criação era muito mais eficiente para eles ganharem experiência. Nosso time tem um nome? Perguntou Anchial. Nome da equipe. Que uso teria isso? Respondeu ainda descontente Liao. Isso é verdade. Murmurou Anchial. De repente, Liao interrompeu. Acabamos de receber uma missão para capturar Black Spider. Aparentemente, ele ainda está escondido aqui na capital ocidental. Anchial levantou uma sobrancelha. O momento da missão foi muito repentino. Provavelmente foi, deliberadamente atribuído pelos superiores. Aranha Negra? Liao perguntou em voz alta. Eu o conheço. Ele é famoso por ser um caçador de recompensas solo. A última vez que esses agentes de campo tentaram trazê-lo para dentro, ele explodiu 2 ruas inteiras. Por que ele ainda se esconderia aqui na capital? Quando vamos partir? Lambert perguntou. Não há pressa. Já que eles já confirmaram sua localização, vamos apenas agir à noite. Como esta é sua primeira missão, apenas se familiarize com a preparação da logística. Embora tenha sido o primeiro encontro deles, o trio não perguntou muito sobre a identidade de Anchial. Ser designado para operações secretas já significava que os superiores confiavam nele, e isso era o suficiente. Você desencadeou a missão da classe I, Aranha Negra. Aceitar recusar, aceitar. Dica da missão: Black Spider é um notório assassino e caçador de recompensas. Esta é a sua primeira missão no Departamento de Operações Secretas. Sua responsabilidade é ajudar a equipe a ter sucesso. Missão requerida: derrote Aranha Negra. Recompensa: 5.000 experiência. Recompensa de bônus: 40.000 experiência. O estabilizador de mente. Capítulo 39. Aranha Negra. Isso não é um mini-chefe. Pensou Anchial para si mesmo. Black Spider era um esper que era considerado um dos chefes mais duros de matar na versão 1.0. Normalmente, uma missão de mini-boss no nível atual de Anchial seria pelo menos classe D, e recompensa muito mais experiência. No entanto, no Galaxy, as recompensas das missões foram ajustadas automaticamente de acordo com o nível e os papéis dos personagens. Geralmente, em uma missão de grupo, os jogadores que contribuíram com mais dano ou cura receberiam mais experiência. Foi um sistema que impediu a experiência de Lei Xing. Eu acho que ainda é melhor que nada, Anchial se consolou. Pelo que Anchial sabia sobre o Black Spider, essa missão seria um pedaço de bolo para sua equipe. No entanto,
A recompensa de bônus foi uma questão diferente. Anxial tinha certeza de que a condição para a recompensa seria levar Black Spider para vivo, mas poderia ser difícil de conseguir, já que Black Spider era na verdade um super-humano, e suas habilidades o tornaram muito mais difícil de derrotar. A partir de agora, apenas Anxial sabia sobre o fato de ser um super-humano. No jogo, só seria revelado mais tarde após o lançamento. Por outro lado, como Anxial tinha uma compreensão completa da extensão das habilidades da Aranha Negra, ainda era possível capturá-lo. "Quanto você vai me cobrar?" perguntou-lhe Yalin, de repente. Ela ainda estava claramente pendurada no braço Leitwig de Mesh Arm. Um peso leve de Mesh Arm custará 20 mil. 10 mil adiantado, mais materiais, e eu lhe darei um em 2 dias. Yalin fez beicinho. Apesar de ter sido quase um mês de seu salário, ela ainda estava decidida a tê-lo. "Você tem mais alguma coisa por agora?" Anxial ponderou por um momento antes de sacar o que parecia ser um cabo de faca preto de 10 centímetros sem uma lâmina. "O que é isso?" perguntou-lhe Yalin, incerto. Anxial riu e apertou um pequeno interruptor na maçaneta. Instantaneamente, uma lâmina saiu de dentro dela, transformando o bastão em uma faca afiada de 70 centímetros. "Esta é uma faca retrátil." Para Yalin, foi amor à primeira vista. A razão pela qual ela favoreceu seu bastão foi devido à sua portabilidade, e a faca retrátil deu um passo adiante. Era tão ocultável, mas mais forte. Assim que ela estava prestes a pegar as mãos de Anxial, Anxial se esquivou. 1000 por 1, afirmou com uma cara séria. Na verdade, custara apenas 300 para ele. Seu avaro mesquinho. Cara de dinheiro. Yalin repreendeu enquanto ela dava o dinheiro. Quando ela começou a brincar com a faca, Lambert falou de repente. "Eu quero 10, mas mais curto. Cerca de 30 centímetros. Anxial ficou muito feliz. "Sem problemas. Eu quero que eles estejam prontos para esta noite. Contanto que eu tenha os materiais. Eu quero um também." Liao exclamou, para surpresa de Anxial. Por alguma razão, esta arma iniciante estava se tornando um item mais quente. O que Anxial não sabia era que a inovação estava sufocada na Divisão 13, e provavelmente tinha algo a ver com o departamento de pesquisa. Além disso, o tipo de missões complexas que as operações secretas normalmente executavam restringia sua escolha de equipamentos. A arma preferida da maioria dos agentes para combate próximo era a adaga, então a faca retrátil de Anxial foi uma grande mudança no jogo. Imagine se, durante uma missão, seu inimigo sacasse sua adaga de 10 centímetros e você sacasse sua faca longa. Mais tempo é sempre mais impressionante. Depois de adquirir os materiais de Lambert e Liao, Anxial foi até a oficina privada, no departamento de logística para obter as facas trabalhadas. Em uma tarde, Anxial ganhou 11 mil dólares e até ganhou um pouco de experiência no processo, 8 mil no total. Nada mal. Parece que a Divisão 13 será a mina de ouro que eu esperava que fosse. Depois de se vestir, o trio partiu para a cidade para caçar Black Spider. Anxial, no entanto, ficou para trás no QG para fornecer suporte, informações e instruções. Yalin, Lambert e Liao todos tinham câmeras e microfones ligados a eles, e seus feeds estavam diretamente ligados a Anxial. Ele podia ver claramente o que estavam vendo e, em certo sentido, seu trabalho era atuar como diretor. É claro que, como Anxial era novo no elenco, ele não esperava que eles confiassem plenamente em seu julgamento. Além disso, era uma missão fácil que todos eles soubessem que os superiores significavam um julgamento. Enquanto eles não se opuseram a Anxial capitão jogando, se eles iriam ouvi-lo era outro assunto. Eles ainda seguiriam seu próprio julgamento, não importa o que, e Anxial sabia disso. No entanto, Anxial não só era bastante experiente como capitão, tendo liderado 50 homens na galáxia, ele era basicamente onisciente. E isso por si só fazia dele a melhor pessoa para o trabalho. A noite caiu. 3 pessoas chegaram às ruas sujas e molhadas do Distrito 8. Como era noite, as ruas estavam vazias e as luzes da rua tremeluziam ameaçadoramente. O Distrito 8 era muito diferente dos outros distritos. Os prédios estavam em mau estado, e alguns nem sequer tinham telhados adequados. Em vez disso, folhas de metal e tecidos podiam ser vistos cobrindo as casas. Lavandaria estava pendurada em todo lugar, e as ruas estavam sujas e cheias de lixo. Este era um lugar que dificilmente poderia ser chamado de seguro.
Traficantes de drogas e similares prosperaram neste distrito, e não era surpresa para ninguém que Black Spider se escondesse aqui. O trio estava totalmente equipado, até mesmo Liao. Embora ele fosse um hacker, e também um covarde, ele ainda era capaz de empunhar uma arma. Capítulo 40. Esse prédio de apartamentos à frente é o esconderijo de Black Spider. Ele deve estar no terceiro andar. Precisamos nos aproximar silenciosamente, disse Lialin a Lambert e Lian. Não adianta agir furtivamente, interrompeu Anxiao pelo intercomunicador. Black Spider já descobriu todos vocês. Como você sabe? Lialin franziu a testa. De repente, um tiroteio perfurou o silêncio da noite quando uma tempestade de balas caiu sobre o trio. Eles imediatamente pularam no beco mais próximo para procurar abrigo. O trio trocou olhares sérios enquanto se encostavam na parede. Desde quando ele nos notou enquanto uma simples emboscada como essa nunca seria suficiente para fazê-los, eles não teriam sido capazes de reagir tão rápido sem o aviso de Anxiao. Lialin colocou o rosto do jogo e apertou o fone de ouvido com mais força. Havia um homem em pé em cima do prédio alto de onde os tiros tinham vindo, sorrindo freneticamente na localização do trio com um rifle de assalto nas mãos. No lado esquerdo do rosto, havia uma tatuagem de aranha preta. Com um aceno de mão, 10 homens mascarados armados, com armas de repente saltaram de seus esconderijos nas ruas próximas e becos para convergir no beco em que o trio estava. Nossa inteligência estava errada. Ele não estava sozinho. Os olhos de Liao estavam arregalados de descrença. O coração de Lialin afundou. A Aranha Negra começou a rir friamente. Você acha que eu continuaria ficando aqui se não estivesse preparada? Vocês me deram uma boa, na outra vez, mas agora que vocês todos se ofereceram gentilmente, eu terei minha vingança. Black Spider era amplamente conhecido por ser um caçador de recompensas independente, e seu modus operandi era montar armadilhas antes mesmo de a batalha eclodir. O trio era como uma presa entrando em uma teia de aranha. Lialin de repente se virou para a parede e, quando sua perna começou a brilhar em amarelo, esmagou-a com um chute poderoso para obstruir a visão do inimigo. Os pugilistas de baixo nível dependiam principalmente de seu poder anormalmente enorme. Lialin era um LV 25 e classe sobre-humano com mais de 300 ONA. Aranha Negra e seus agentes suprimiram o trio com tiros esmagadores enquanto convergiam para o beco. Lialin e Lambert arrastaram Liao com elas enquanto faziam uso de seus arredores para fugir do tiroteio. Enquanto eles foram capazes de se esquivar de todas as balas, eles logo se viram encurralados em um beco sem saída. Aranha Negra e seus homens selaram o beco. A Aranha Negra fechou os olhos e respirou fundo. Meus insetos, você deve estar tremendo de medo agora, disse ele freneticamente. Você acha que ganhou? Respondeu Lialin provocativamente enquanto lançava um olhar para Lambert. Aranha Negra se virou para encarar seus homens quando ele abriu os braços. Eu só preciso dizer o pedido e você se tornará carne picada em um instante. Eu acho que ganhei, não é? Então o que você está esperando? Chloe e Lialin. Aranha Negra acenou com um dedo. Matar a todos vocês não me fará bem. Vou te resgatar por uma boa quantia. Ele orgulhosamente declarou, sabendo muito bem que a Divisão 13 poderia ouvi-lo através do intercomunicador do trio. Mas apenas um de vocês é suficiente. De repente, ele soltou uma gargalhada maníaca. Assim que ele estava prestes a dar a ordem para disparar, Lialin pulou na parede e, quando suas pernas começaram a brilhar em amarelo, ela saltou para a frente, voando no ar como uma andorinha graciosa para se aproximar de Black Spider e seus homens. Mate ela. Aranha Negra ordenou freneticamente. Seus homens começaram a atirar em Lialin, e enquanto algumas balas conseguiram encontrar sua marca, apesar de ela ser rápida ao ponto de se tornar um borrão, eles simplesmente se achataram em panquecas de metal ao bater em suas roupas. Não só o tecido da roupa de Lialin era tecido com fibra de cerâmica à prova de balas, mas seu próprio corpo era resistente o suficiente para desviar balas. Desde o início, o trio só estava fugindo para atrair Black Spider e todos os seus homens. Quando Lialin os distraiu, Lambert pegou 2 facas com cada mão e as jogou fora, matando 4 homens instantaneamente. Lialin tirou a faca retrátil embainhada de sua cintura e golpeou o agente mais próximo. O agente jogou a cabeça para trás um pouco, pensando que seria o suficiente para se esquivar, mas, de repente, uma lâmina de 10 centímetros se estendeu para rasgar sua garganta.
Excelente arma. Comentou Li Yalin com olhos brilhantes. O que acontece quando um atirador chega ao alcance de um pugilista é óbvio. 30 segundos depois, havia sangue espalhado por toda parte, e apenas a aranha negra, com as duas mãos cortadas, permaneceu. Li Yalin exalou quando ela embainhou a faca retrátil. Ela claramente parecia satisfeita com isso. Muito bem, elogiou An Xiao. Ele escolheu permanecer em silêncio durante a luta para não incomodá-los. Obrigado, Li Yao gaguejou. Você não. Li Yao abaixou a cabeça em depressão. Ele realmente não contribuiu com nada durante a luta. O Aranha Negra pesadamente ferido começou a rir com voz rouca enquanto olhava para Li Yalin sem um único traço de medo em seus olhos. Moleque, vocês não podem me matar, ele provocou. De repente, Lambert sacou sua arma para atirar na cabeça de Black Spider. Sangue espalhou-se pelo chão enquanto o corpo da Aranha Negra desabou no chão. Li Yalin e Li Yao se viraram para olhá-lo sem fala. Não posso saber até que você tente, afirmou claramente. Ai, tanto faz. Eles não nos disseram para levá-lo vivo de qualquer maneira, disse Li Yalin enquanto ela preguiçosamente esticava as costas. Ah! Eu quero voltar para tomar um banho. Todo esse sangue é tão fedorento. De repente, no entanto, An Xiao falou. Não baixe sua guarda. Ele ainda não morreu. Li Yalin quase tropeçou para trás em seu trecho. Como ele pode estar vivo? Ela se irritou quando apontou para o que restava da cabeça da Aranha Negra. Ele é um super-humano com algumas habilidades complicadas. Desmascarar o cadáver ao lado dele. Você vai entender, respondeu An Xiao com calma. Mas não há nenhuma notícia na Teia Negra que diga que o Black Spider é um super-humano, hesitou Li Yao. Você pode estar enganado. Não, ele está definitivamente enganado, acrescentou Li Yalin, descontente. Ei, novato, eu sei que você quer ganhar algum crédito, mas não faça esse tipo de coisa. An Xiao ficou sem fala.